Boa tarde. Boa tarde. Coisa boa, né? Oh, esses olhares cheios de luz assim é tão bom, né? Faz a gente se sentir forte. Bom, queridas e queridos amigos, encarnados, desencarnados, ouvintes das redes sociais, nós vamos conversar essa tarde sobre os órfãos, a orfandade, né? Mas que está localizada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 18. Porém, antes de falar sobre os irmãos e as crianças e, enfim, sobre aqueles órfãos, eu queria chamar a atenção para uma colocação. Peraí que eu passei errado. Aqui. Que está no capítulo 14, que fala no item 8 sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Depois eu explico por quê. Então, no início desse item 8, primeiro parágrafo, diz assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Quer dizer, as ligações entre os espíritos, né? Não é o laço de sangue que nos faz realmente sermos próximos. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Por que eu achei importante nós começarmos a nossa conversa falando sobre os laços que nos unem? Porque, principalmente para nós espíritas, dentro de tudo que nós aprendemos, mas para outras pessoas, independente da religião ou do credo que sigam, a questão consanguínea, ou seja, aquela que caracteriza, né, os filhos que são gerados através da concepção, da conjunção de pai e mãe, né, que faz com que a mãe engravide e gere aquele filho do mesmo sangue, né, o consanguíneo, não é mais importante do que aquele filho que recebemos em nossos braços e o amamos tanto quanto aquele que veio do nosso ventre. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ainda ver essa mesma ligação com naturalidade. Há muitos anos atrás, eu escutava pessoas dizerem assim: jamais vou adotar um filho. Não sei de onde vai vir, e filho adotivo pode incomodar. E eu sempre, quando dava, eu falava, quando não, eu apenas pensava. Engraçado, até parece que filhos nascidos do ventre são todos bonzinhos, harmoniosos, queridinhos, que não nos incomodam, que não nos dão trabalho. É isso?
Filho que a gente gera é tudo santinho? Tudo bem educado? Não, né, gente? Então, a gente tentar prever que um filho que nós adotamos, com tanto amor quanto aquele que geramos ou não, mas com o mesmo nível de amor e de aceitação, poderá ser alguém que irá nos incomodar mais ou menos. Alguém tem certeza disso? Não. Realmente, não tem como ter, mesmo vindos do nosso ventre ou não, porque cada dia é um dia em nossa vida. Quantos já não tiveram filhos amorosos, tudo maravilhoso, tudo certinho, aí chegou na adolescência, virou, que a gente diz, né? Meu Deus, parece que está virado do avesso. Não é mais o mesmo ou a mesma, agora está me respondendo, já não me entende mais, já não quer mais estar em casa, só quer ficar na rua. Não é assim? Não gera preocupação? Gera. Outros não, né? Mas isso, como foi dito ali anteriormente, não está ligado diretamente à questão consanguínea, quer dizer, a questão do sangue, de ter nascido daquele pai e daquela mãe. Né? E quando a gente fala em órfãos, tem órfãos de pai e mãe, né? Aqueles que por algum motivo perderam seus pais, seja para a morte ou seja para a vida, que por alguma razão não puderam estar ao lado dos seus filhos gerados, como também, às vezes, aqueles que, por alguma razão, seja também pela morte ou pela vida, são separados daqueles que o geraram. Às vezes a mãe, às vezes o pai. E assim, quantos desses pais ou mães solitários, né? Ou solo, como se diz hoje, né? Eu sou mãe solo, eu sou pai solo. Não encontram depois, numa pessoa aparentemente estranha, um novo ou uma nova companheira a que vai se dedicar àquele filho que ora estava órfão de pai ou de mãe e que irá abraçá-lo e tê-lo com todo amor. Acontece, não acontece? Quantos? Quantos não abraçam? E às vezes em qualquer idade. Basta estarem presentes na vida de alguém para que amem e sejam amados. Então, o nosso Evangelho, segundo Jesus, ele nos diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Porque a gente precisa exercitar esse amor. Porque quando a gente aprende a amar o outro como nosso filho, né? Aquele que não nasceu diretamente de nós, como nosso filho, nós já estamos começando a aprender a amar aos outros como nossos irmãos. Porque foi essa lição que o Mestre nos deixou e nos pediu, para que nós soubéssemos nos amar. E não porque somos filhos do mesmo pai aqui de carne, mas porque somos filhos do mesmo pai em espírito. Todos nascemos
do mesmo Pai. Porém, esquecemos e olhamos aqueles que acreditamos serem simples estranhos como alguém de quem a gente não conheço, nada devo, tô nem aí. Não é assim que a gente faz às vezes? Para que eu vou dar bom dia? Nem conheço aquela pessoa. Você pode não conhecer agora o corpo, mas saiba que aquele espírito é seu irmão, sua irmã, porque nasceu da mesma fonte que nos criou. Então, no mínimo, nós devemos olhar com carinho, olhar com atenção, olhar com bondade e pelo menos dizer, se possível através de um sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Não foi o que eu falei? Sim. A gente precisa amar. E essas crianças que estão hoje precisando de um amparo, de um amor desmedido. Porque amor, quando vem de pai e de mãe, ele não tem medição. A gente pode até dizer, eu tenho um pouco mais de afinidade com o filho A do que com o filho B. Porém, eu os amo igualmente. Porque amor de mãe não muda. E nem fica menor porque tem 1 ou tem 20. Ele é igual e do mesmo tamanho para aqueles que ela ou ele, o pai, abraçam. Com verdade, com sentimento. Mãe ama sem medida. Mãe ama ao ponto de entender que o seu filho é um assassino, é um estuprador, mas ainda assim ela vai em todas as visitas que a cadeia lhe der possibilidade de ir e mostrar ao seu filho: tu erraste, mas eu te amo. Então, nós precisamos nos lembrar sempre desses ensinamentos. E que se existem crianças órfãs, existem pais órfãos. Pais ou seres adultos que necessitam e às vezes nem sabem daquele amor também, sem limite, de um filho que o abraça, que o pede o colo, a segurança, o prazer de ter alguém por si. Então, não nos enganemos ao achar que nós estamos sendo muito bondosos ao amparar, ao adotar filhos não nascidos de nós ou os filhos de nossos filhos. Quantas avós, né, têm que assumir os filhos de seus filhos e assumem por amor. Então, nós precisamos perceber que não é um favor.
é um presente para nós mesmos, porque, como disse Jesus, vinde a mim as criancinhas. Ele, que vocês podem dizer que nunca foi pai, né? Tem gente que diz, né? Jesus nunca foi pai, como é que vai saber qual é a grandiosidade da paternidade, da maternidade, né? Mas ele sabia o quanto uma criança lhe fazia bem. Por isso ele dizia, vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque com elas a gente pode aprender a pureza do amor. A gente pode sentir o amor. Então não é favor nenhum a gente adotar, abraçar um filho não gerado. Porque nós também iremos receber muito. Se não, uma quantidade enorme de amor, uma quantidade de aprendizado e crescimento para nós mesmos. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes as crianças que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudéssemos lembrar, já não estaríamos praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Por que a gente esquece do passado? Porque a gente deve agir nessa vida por livre vontade. Porque ninguém pode dizer a ninguém o que deve fazer. Eu estou aqui falando que adotar é muito bom, mas eu não posso querer que todos vocês saiam daqui hoje e vão a um orfanato para adotar uma criança. Não é assim. Cada um sabe se tem condições, e eu não digo financeiras, eu digo psicológicas. Se pode estar naquele momento se dedicando a um ser que dele irá necessitar bastante. Então a gente não impõe, mas já pensou se a gente lembrasse, eu tenho que cuidar da Barbina porque eu abandonei ela na outra vida, agora sou obrigada. Não queria, mas eu sou obrigada a adotar a Barbina. Aí eu não vou fazer por amor, eu vou fazer por obrigação. E Deus nos faz esquecer para que a gente faça só por amor, por vontade, por desejo. Aquela coisa que quando a gente olha para a pessoa e diz assim, Barbina é tão fofinha, dá vontade de adotar, vou pegar ela para mim. Não é assim? Às vezes a gente olha para alguém e sente aquilo que a gente não sabe nem explicar. Eu mal conheço, mas eu olhei para aquela criança e vi que era minha. E vi e senti. Por que era? Por que era? Porque a vida nos prova isso. Ela nos traz um sentimento tão forte que nós abrimos os braços e os recebemos, sem cogitar, porque é maior do que nós a sensação. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração,
não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são as vossas doações. Sabe aquela coisa? Eu já fiz. Ai, pega aqui, ó. Pega um dinheirinho e vai. Que agora eu estou ocupada com outra coisa. Já fiz. Achava que, né? Como eu disse, não tem nada a ver com ele. Se ele está nessa vida foi porque ele escolheu. Estou aqui trabalhando, estou preparando o meu serviço, não posso. Ainda bem que a gente tem tempo de se recuperar e de aprender e começar a mudar, né? Para poder olhar e dizer, o que eu posso fazer por ti? Ou pelo menos, hoje não posso fazer nada, mas vou pedir a Deus que te ilumine, que tu encontre o que precisas. Essa é a caridade que não dói, que não queima, que não diminui, que não maltrata o outro. Porque se for para você criar, seja qualquer filho que tenha vindo para você, olhando para ele e achando que você está lhe fazendo um favor, não faça. Porque amar não é favor. Amar é sentir. É receber e dar, sem cobrança. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os tivesse esperado? Porque a gente também acha assim, né? Tem que ir lá e pegar o coitadinho, aquele que está lá sofrendo, aparentemente doente, tá lá, e tu quer ir consertar. Mas há tantos que se fazem de forte e que estão ali também sofrendo e que a gente tem que olhar. Que estão gritando por amor quando quebram as janelas alheias, quando gritam com a gente, quando ofendem. É muito mais um pedido de amor do que a ofensa propriamente dita. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Viram? Não é eu que estou falando aqui para vocês. Está aqui, está escrito. Vale muito mais. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Foi um espírito familiar que trouxe essa mensagem para nós em Paris, 1860. Então, percebam, né? Quando nós estendemos a mão a alguém, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos e não só para o outro. Precisamos mudar essa maneira de pensar. E aí vocês podem me dizer, mas eu não penso assim. Que bom, que bom. Tomara que nenhum de nós aqui tenha esse pensamento. Tá, então a doutrinária de hoje não valeu para nada? Porque todo mundo já sabe disso, já ama a todos. Mas lá fora, com aqueles que vocês encontram no mundo,
O que vocês dizem? Será que vocês ou nós podemos ajudar a mudar essa mentalidade do chamado favor? Estou fazendo o favor de te criar. Precisamos pensar nisso. Nada vem através de um favor. Tudo se constrói mutuamente, mas através do amor. E que pela graça do Pai, pela bênção do Mestre Jesus, do nosso irmão Francisco de Assis, que abraçou a tantos e tantos outros como seus irmãos e filhos, que nós possamos, também nos mantermos nessa visão de amor, como via de mão dupla, que vai e que volta, que quem dá também está recebendo. Porque o que favorece ao meu irmão também irá me favorecer. Que a graça de Deus, do nosso Pai, esteja com cada um de nós em nosso retorno aos lares. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Que assim seja. Nós